Olá, bom dia! Alguém algum dia já chamou você de interesseiro ou interesseira? Pois bem, esta é a palavra que eu vou falar para você hoje. Na Bíblia também existiam pessoas interesseiras e uma delas é o rei Davi. Eu vou ler para você em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25, que diz assim, acompanha comigo a leitura. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que o ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Observa bem que o rei Davi, ele estava ali ouvindo o que os soldados israelitas estavam comentando. Eles estavam sendo afrontados pelo filisteu Golias. Então Davi foi levar os suprimentos para os seus irmãos ali no campo de batalha, e ele ouviu os soldados falar que o homem que vencesse Golias, ele seria muito rico, casaria com a filha do rei, e a família desse homem seria isenta de impostos em Israel. E aí Davi, ele sai desse grupo de soldados e ele vai para outro grupo, chega lá e ele faz a pergunta, o que será feito ao homem que vencer Golias? E aquele outro grupo responde da mesma maneira que o primeiro grupo, dizendo, olha, o homem será muito rico e ele será genro do rei. São as promessas, são os prêmios que o rei dará àquele que vencer esse gigante. Davi, ele começou a maldizer o gigante. Ele começou a menosprezar o gigante para que aquela conversa chegasse aos ouvidos do rei, e de fato chegou. Alguém levou uma conversa para o rei mandou chamar Davi, e ele perguntou, mas como que você vencerá Golias? Aí Davi foi contar as experiências que ele tinha por ter matado um leão e um urso. E aí ele contou e ele pediu permissão para Saul para que ele pudesse lutar contra o gigante. Então Davi foi lá e todos conhecem a história, ele matou o gigante Golias. Então, interesses pessoais. Foi aquilo que eu te falei. Há pessoas que te chamam de interesseiro ou de interesseira. Davi também, ele foi interesseiro. Por que ele foi? Porque tempos atrás ele havia sido ungido rei pelas mãos de Samuel, do profeta. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria rei de Israel. Não havia necessidade dele lutar contra o gigante. Não havia necessidade dele fazer nada daquilo. Ele sabia que um dia seria rei porque já havia sido ungido. Mas Davi viu a oportunidade de estar mais próximo do trono. Ele viu a oportunidade de estar dentro do palácio. E é por isso que ele foi lutar contra o gigante. Porque seria mais favorável a ele. Era uma oportunidade que ele tinha de estar do lado do rei, de estar dentro do palácio, de fazer parte do exército. E foi o que aconteceu. Quando Davi venceu Golias, ele foi chamado para dentro do palácio. Ele foi chamado para ser chefe de exército, para ser general de exército. E ali ele ficou sendo comandante de exército e vencendo várias guerras, porque Davi sabia que o dia que ele ganhasse o trono para ele, ele teria que ter experiências. Então tudo foi oportuno para ele.